Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Muito bom dia a todos, você que está conosco nessa manhã, dia 17 de novembro, numa terça-feira. Estamos dando início ao nosso programa Encontros de Fé de Gravataí. Um dia abençoado que fez o Senhor e contamos com a tua companhia nesta manhã. Um dia bem ensolarado, muito legal. Nós estamos alegres, felizes por tudo aquilo que Deus tem feito e queremos, assim, contar com a tua audiência nessa manhã. Você que está entrando conosco, já temos um pessoal, uns irmãos, né? Os irmãos que têm nos assistido, nos escutado durante a semana. Este programa Encontros de Fé de Gravataí vai ao ar aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, todos os dias da semana, né? De segunda a sexta, das 8 até perto das 9 da manhã. Temos uma equipe trabalhando aqui nesses dias, né? Neste horário, o pastor Márcio Santana Dias e os demais pastores. Hoje o pastor Márcio Santana não pôde estar presente, tem um compromisso em Porto Alegre, numa reunião de pastores, e amanhã estará de volta aí, né? Com certeza estará de volta. E temos esta equipe que trabalha de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9. E no sábado o horário muda do programa, sendo das 13 até perto das 14 horas, com o programa Wi Yong. Os jovens têm trabalhado, têm servido, né, adolescentes, um programa de adolescentes e de jovens. É um programa abençoado, os irmãos têm trazido uma palavra, têm debatido alguns temas, falado sobre alguns temas, na verdade, né? A debatida é uma palavra muito forte, mas eles têm compartilhado, têm ministrado, né, alguns temas aqui, falado sobre aquilo que diz respeito à vida do adolescente e do jovem. Então, no sábado, o horário muda, sendo das 13 até perto das 14 horas. Né? Então, seguimos trabalhando. Nós temos aí a agenda da cidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a agenda da cidade, sobre aquilo que vai ocorrer hoje nas congregações, também aquilo que Deus tem feito em cada uma delas, né? Aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Nós estamos muito felizes, alegres. São agora 8 horas e 6 minutos, nós estamos aí com 25 graus de temperatura, vai ser um dia também um pouquinho quente hoje, né? Ontem foi bem abafado, deu uma melhorada depois que caiu aquela chuva, deu umas pancadas de chuva, voltou o sol e tem sido assim os dias, né? O mês de novembro tem sido um pouco atípico, o pessoal tem comentado sobre isso, sobre essa questão do tempo, da temperatura, sobre a questão das chuvas, tem sido um pouco escassa, mas Deus é aquele que controla os tempos, né, e as estações. Ele que sabe todas as coisas, Ele que cuida de tudo, né? Então nós contamos com Ele para aquilo que é a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Nessa manhã estamos aí, né, servindo a Deus. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre fé, quero falar isso no segundo bloco, né? Logo depois que passarmos o comercial, eu quero falar um pouquinho sobre fé, sobre algumas coisas que precisamos saber quanto à fé, né? Para que nós possamos enfrentar os dias que estão se apresentando para nós, né? Cada dia, para algumas pessoas, pode ser um grande gigante, cada dia, para algumas pessoas que estão acordando agora, você que está levantando, você que está nos assistindo, começou a olhar o programa, ouvir o programa, talvez você nessa manhã não acordou muito bem, talvez você possa estar assim um pouco cansado, pode até estar se sentindo fraco. Eu quero incentivar você a permanecer no programa, né, nos assistindo. Logo em seguida, como eu disse, eu vou trazer uma palavra nesse aspecto daquilo que a fé é capaz de fazer para nos tirar destas situações que se apresentam para nós. Os dias são muito difíceis, eles são maus em toda a sua apresentação, né? A situação que vivemos hoje, como a pandemia que estamos, a questão toda econômica do país, há questões sérias, né, emocionais na vida das pessoas, mas Deus até aqui tem nos ajudado. Eu quero incentivar você, então, a nos acompanhar. Nós ontem, nas congregações todas na cidade de Gravataí, tivemos um momento de oração, né? Ali no Parque dos Anjos /Centro, nós tivemos uma reunião muito abençoada de oração. Estávamos ali numa equipe
temos estado ali numa equipe, mas em cada congregação, Parque Florido, Morada do Vale, aqui na sede, na 64, e lá no Parque dos Anjos Barra Centro, temos tido reuniões de oração todas as segundas-feiras, 20 horas, e eu tenho dito algo para os irmãos, aqueles que têm congregado ali no Parque dos Anjos conosco, eu tenho comentado com eles. Tenho falado e tenho ministrado, inclusive, na igreja, durante as reuniões, né, tenho falado um pouquinho sobre isso também, que sem oração não dá. Sem oração não dá, meu irmão, minha irmã, não tem como prosseguir, né? E dentro da oração nós vamos aí, com certeza, falar sobre o aspecto da fé. Sem oração não tem como caminhar. Você pode pensar que tem algumas formas, maneiras, mas a oração vai nos levar muito mais além, vai nos levar muito mais longe naquilo que são os aspectos de uma vida de vencedor, daquilo que é uma vida de vencer os obstáculos, as lutas e também vencer as fraquezas e a própria falta de força no momento de desafio e de luta. Então, tivemos ali durante 1 hora orando, chorando na presença de Deus, clamando por situações, por desafios, por lutas que pessoas estão passando, por almas, por pessoas que estão perdidas. Nós estávamos ali numa equipe lá naquele local, assim como nas demais congregações, como eu falei. Eu estou falando um pouco mais assim do Parque Barra Centro por estar ali presente, né? Nós estávamos ali ontem à noite e sei que os irmãos estavam nas outras congregações, mas nós temos desfrutado de uma presença de Deus, de um quebrantamento, né? De algo que Deus colocou no nosso coração por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão doentes. Então, nós estamos muito felizes porque Deus tem salvado pessoas. Deus tem curado os enfermos e libertado os cativos por meio daquilo que Ele tem nos dado, que é uma das armas, é a oração, e por esta fé a qual nós temos vivido nela e temos vivido por ela, que é a fé em Cristo Jesus, no Filho de Deus, né? Então, nós vamos continuar falando sobre isso nessa manhã. Nós vamos continuar lembrando você daquilo que a fé é capaz de fazer. Agora, 8 horas e 11 minutos, nós estamos aí com esse dia e vamos continuar buscando a presença de Deus. Eu não sei, como eu disse, eu estou falando aqui para uma quantidade de pessoas, temos algumas já nos assistindo, nos ouvindo, mas eu sei que outras vão começar a entrar na live, né? Entrar no programa. Então a gente vai falando um pouquinho aqui, outro ali, sobre algumas questões práticas da vida da igreja, daquilo que é a agenda da igreja, e até que nós começamos aqui a falar realmente daquilo que é a palavra, e isso ocorre no segundo bloco. Nós temos hoje reuniões em todas as congregações, né, de bairro, né? Aqui na 64 é amanhã à noite, às 20 horas, mas nas congregações de bairro nós temos um culto de socorro e milagres hoje. Em cada uma delas, nós temos no Parque Florido, nós temos ali na Morada do Vale e nós temos também no Parque dos Anjos Barra Centro ali, como temos chamado, uma reunião de fé, uma reunião de milagres, uma reunião de poder. Então, você está convidado a participar, você também está convidado a compartilhar o programa. Talvez você ainda não tenha feito isso, você pode compartilhar, entra ali pelo Facebook, né, como você tem nos assistido, e compartilhe o programa, porque esta chamada das reuniões também pode alguém assistir o programa e daqui a um pouco vai despertar para um congregar perto da sua casa, né? Talvez alguns possam ouvir o programa e opa, tem um culto hoje à noite, eu estou precisando de uma ajuda, eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando de um socorro de Deus. E vai participar de uma dessas reuniões, né? E vai ser muito abençoado. Então você pode compartilhar este programa através do Facebook e alcançar mais pessoas. Então, hoje à noite, você não deixe de participar. Você convide pessoas, né? Esteja aí falando para pessoas que temos reuniões nas congregações hoje à noite, essa reunião de fé e de milagres, né? Eu estarei ali ministrando uma palavra no Parque dos Anjos hoje à noite, se assim o Senhor o permitir, estaremos ali ministrando uma palavra de fé ao coração da igreja, uma palavra qual pode salvar a alma daquele que está perdido, uma palavra qual tira pessoas
muitas vezes do fundo do poço, que se encontram muitas vezes numa situação assim, né? Nem todas chegam às vezes no fundo do poço, outras chegam um pouco melhor, mas sempre Deus socorre o aflito. Então, hoje à noite, não perca, esteja conosco em cada uma dessas reuniões, e eu tenho certeza que assim como tem sido no Parque dos Anjos /Centro, tem sido assim também no Parque Florido. O irmão Ronaldo ali, né, o nosso evangelista, tem estado ali juntamente com o André, ministrado uma palavra. Pastor Adroaldo ali na Morada do Vale, juntamente com os irmãos, uma equipe trabalhando. E assim também aqui na nossa sede na 64, quarta-feira à noite, pastor Márcio Santana junto, pastor Christian, pastor auxiliar da congregação aqui da nossa sede na 64. Tenho estado aqui também junto na quarta-feira, pastor Adroaldo também. Somos uma equipe trabalhando, né, com a mão no arado, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, abençoando e sendo abençoado. Amém? Então, nessa manhã, 8 horas e 14 minutos, com 26 graus de temperatura agora, nós contamos com aquilo que Deus faz. Como eu disse ontem à noite, esta reunião de oração, porque nós oramos, nós preparamos o caminho. É importante saber que quando a gente ora, a gente prepara o caminho para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer agir no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. E quando nós oramos por aqueles que são os necessitados. Quando nós colocamos nossa vida à disposição de Deus, quando nós abrimos nossa casa, nossa família, para o atuar e o agir de Deus, para a presença dEle, orando, porque a oração atrai a presença de Deus. Então, nós vamos orando, nós vamos buscando a Deus, nós vamos enfrentando as trevas e Deus vai agindo, né, através da nossa vida. E quando nós vamos para as reuniões, para cada culto, o ambiente já está preparado. Eu tenho dito para os irmãos que esta guerra é ganha antes, nós sempre ganhamos esta guerra nos momentos de ministração, nos momentos onde vamos lidar com pessoas, onde vamos estar ali cultuando a Deus. Este momento, né, de libertação dos cativos, o momento que oramos pelas pessoas, a guerra ela já está ganha antes. Nós começamos a orar, derrubar barreiras, começamos a desfrutar daquilo que é desconstruir tudo aquilo que o diabo foi armando, tudo aquilo que o diabo foi fazendo na vida das pessoas. Então, nosso papel, nossa função, cada culto, cada reunião é fazer aquele momento propício à presença de Deus. Um ambiente de amor, de carinho, de fé, para que pessoas sejam ajudadas e socorridas. Então, continue conosco. Nós temos agora 8 horas e 16 minutos. Nós vamos a um breve intervalo. Eu quero lembrar também a todos os irmãos que nós temos um batismo. Nós teremos um batismo aí. Aqueles que nos assistem, aqueles que estão conosco, aqueles que têm estado conosco, começaram também a se achegar. Muitas pessoas novas chegaram no nosso meio nesses dias. Muitas pessoas estão sendo salvas, socorridas, e muitos ainda não se batizaram. Então você tem a oportunidade agora, dia 6 de dezembro, tá? Dia 6 de dezembro nós teremos um batismo na cidade de Gravataí. Se você faz parte, né, de algum congregar nosso aqui, né, e queira se batizar, até mesmo se você não faz parte, você não batizou ainda e tem nos assistido, né, pelos programas aqui, pelo Facebook, até mesmo os cultos no YouTube, você pode vir até o congregar, te inscrever. Nós vamos ter uma reunião de instrução dia 3 também à noite. Nós vamos estar dando maiores detalhes. Eu quero dar uma olhadinha antes de entrar no bloco aqui dos anúncios, né? E lembrar quem está conosco. Nós estamos aqui com a nossa irmã Cláudia Antunes, nossa irmã Edna Pereira, temos várias pessoas junto conosco, a Marileia Cristina. Bom dia, pastor Paulo, Rogério, Deus te abençoe. Obrigado, minha irmã. Os irmãos queridos, eu continuo mandando um abraço para vocês, lembro de vocês, vocês são uma bênção, têm congregado conosco, têm estado ali na Morada do Vale com o pastor Adroaldo e tenho tido notícias que vocês estão abençoados, né? É uma bênção estarmos juntos. O Adriano, nosso irmão Adrianinho, o evangelista ali, um abraço, Adriano. Bom dia, pastor Paulo e equipe, Deus abençoe vocês. O Adriano do Parque dos Anjos /Centro. Um abraço para ti, meu irmão. Bênção de Deus, ontem estava conosco ali no momento de oração, foi muito forte o nosso momento de oração, muito legal. A Luciane Liz,
tem estado conosco, diz aqui, bom dia pastor, Deus abençoe nosso dia. A Vera Regina também, bom dia pastor, e aos irmãos, um dia abençoado, e a nós, as nossas famílias, glória a Deus, amém, diz ela, muito bem. Bom dia pastor Paulo Rogério, a Cláudia Antunes está dando aqui um bom dia, aqui sempre buscando mais de Jesus. A Cláudia está sempre ligada conosco, eu observo isso, está sempre, é super fã. Legal, Cláudia, um abraço. Deus abençoe a tua casa e a tua família. Simone também, bom dia. Olha só, o José está assistindo a gente. Um abraço, Zé. Um abraço, carinho, tua família, tua casa. Bênção de Deus. Né? Ah, Bruna, bom dia. A Bruna está feliz no dia que fez o Senhor. Eu nem dei um bom dia para vocês também, né? Temos aqui o nosso irmão que está conosco nessa manhã também, aqui assistindo. Legal. Estão servindo aqui, né? O Nilton Rafael está assistindo, a Vanise Ribeiro, bom dia, pastor Paulo, Deus abençoe vocês também, né? Essa equipe legal aí, um carinho de vocês, né? O André, a esposa do Vanise, bênção de Deus. O Nilton Rafael, falei, o Renato está com a gente, paz, Deus abençoe. Tem um monte de gente conosco aqui, depois eu vou dar continuidade aqui lendo, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Gravataí, patrocínio, madeireira e ferragem central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848. Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk, corretora de seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk, corretora de seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Teu
Muito bem, estamos de volta, 8 horas e 27 minutos, depois do nosso intervalo, nós voltamos aí com a nossa transmissão, com o nosso programa, e você que está conosco, nos assistindo, vai ser tremendamente abençoado, como tem sido a cada dia, a cada manhã, através deste programa. Nós continuamos servindo a Deus, andando nesta fé, buscando a presença de Deus. Eu quero lembrar você, né? Eu estava falando aqui antes do intervalo sobre o nosso batismo. Nosso batismo vai ser aqui na chácara, onde sempre fizemos cada batismo, né, da cidade, de todas as congregações. Nós vamos estar ali no dia 6 pela manhã, 9 da manhã. Nós temos a data do batismo e o horário. O ambiente lá está sendo preparado, né, já tem todos os cuidados na questão do decreto municipal em relação ao Covid. Então, nós teremos um número de pessoas a participar, mas estamos trabalhando também para ver se vamos conseguir, né? Acredito que vamos conseguir colocar um telão na rua para os irmãos poderem assistir o batismo, né? Você poder participar. Lá dentro tem um número limitado de pessoas, mas teremos condições, colocando esse telão, de você assistir lá na rua também, o teu parente, amigo. Então, vamos ter uma grande festa dia 6, batismo é momento de festa, de alegria, de salvação, de libertação, de transformação de vidas. Então, na chácara, dia 6, nós estamos aí avisando também que teremos uma instrução, dia 3 de 12, né? Na quinta-feira à noite, aqui na 64, terá uma reunião de instrução para todas as congregações, todos os irmãos de cada congregação que estão inscritos para o batismo. Você tirar suas dúvidas, né? O pastor que vai ministrar, a pessoa que vai ministrar, ela vai tirar as dúvidas em relação ao batismo. Então, nós estamos com as inscrições abertas. Você pode te inscrever pelo WhatsApp também, né? Te inscrever pelo WhatsApp e você vai já participar do batismo, tirar também as instruções. Ah, pastor, eu não sei se eu quero me batizar. Não, te inscreva, participe pelo menos da instrução e tire as tuas dúvidas. Nós temos aí também uma rifa, né, do Jump, né? É um equipamento menor, tipo uma cama elástica menor para exercício. Foi uma doação dos irmãos. Tá ali a fotinho, que legal, né? Tá ali a fotinho, na transmissão você está vendo ali. Ele é uma mini cama elástica. A Bruna e o Davi estão trabalhando bem, né? Estão trabalhando bem, obrigado. Botaram a foto ali, não precisa explicar muito. Você está vendo, foi uma doação de um irmão. E todo o fundo que entra dessas rifas, ela vai para abençoar pessoas, né? Para aquilo que temos feito no congregar. Então, você pode participar dessa rifa. Você entra aqui, ó, olha o número WhatsApp ali, o 996-321-740, e você adquira um número. Veja como você pode adquirir um número. Então, nós estamos fazendo isso aí. Nós estamos trabalhando, eu falei no primeiro bloco, na questão do momento de oração, a importância de orarmos, né? E quero falar agora sobre a questão da fé. Quero falar um pouquinho, nós temos alguns minutos pela frente, até encerrarmos o programa. Eu quero falar para aqueles que, nessa manhã ou esta semana, estão se sentindo fracos, entraram uma semana que se sentem fracos. Talvez você esteja se sentindo assim: pastor, eu estou fraco, eu me sinto fraco para enfrentar os desafios, as lutas, e não tenho encontrado uma saída. E algumas pessoas usam uma expressão que eu tenho uma certa dificuldade de compreender, que elas dizem: eu estou fraco na fé. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Eu logo depois também, no final do programa, eu vou estar falando sobre as reuniões e a necessidade de inscrição para você participar dos cultos. Então eu quero ler um breve texto aqui e vamos logo em seguida falar sobre isso. Nós temos agora 8 horas e 31 minutos, né? Nós continuamos aí com a programação. Eu quero ler um texto que está lá em Hebreus capítulo 11, no verso 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté,
de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Amém? Então, eu quero falar um pouquinho sobre esta fé, a qual estas pessoas, esses irmãos, este capítulo de Hebreus, ele é considerado um capítulo dos heróis da fé. Homens e mulheres que citei aqui, dentre tantos outros, venceram muitos obstáculos, venceram muitos desafios. Eles tiveram muitos problemas na sua caminhada, né? Tiveram muitos problemas na sua caminhada, tiveram muitos gigantes a vencer, muitos desafios, né? Encontrando situações e circunstâncias na sua vida, de um momento, o qual se sentiram fracos diante dos obstáculos, eles retiraram força. É muito importante você saber disso. Não importa como nos sintamos, não importa como podemos estarmos nos sentindo durante um grande desafio. Ou durante algum tempo, alguns dias, né, alguns momentos da vida. Os problemas eles não vão se resolvendo por conta, às vezes, de serem... às vezes, alguns não dependem de nós. Às vezes, alguns desafios dependem de outros para que eles sejam solucionados. Vou te dar um exemplo. Às vezes, algumas pessoas estão esperando uma ação da justiça, estão com uma causa na justiça, e essa pessoa depende de uma decisão judicial, depende de um juiz para julgar aquela causa. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde existem muitas causas na justiça, o poder judiciário está aí, podemos dizer assim, com uma acumulação muito grande, inclusive por causa da pandemia, e alguns estão numa expectativa, esperando uma resposta para que o seu problema seja solucionado. E não depende mais de você. E às vezes, esta falta de solução ou a demora da solução termina fazendo com que as nossas forças elas se vão, elas se esvaem, né, como se diz, e você vai se sentindo fraco. Eu estive meditando e já preguei um certo momento lá no Parque dos Anjos sobre esta palavra, né, sobre essa questão da fé. Eu falei que a oração, sem oração não dá. Não tem como. E a oração ela está intimamente ligada com a questão da fé. Porque ninguém consegue orar, ninguém consegue se aproximar de Deus se esta pessoa não tiver fé. Você não consegue começar a orar se você não tiver fé. Não tem como nós nos dirigirmos a um Deus que não vemos se nós não tivermos uma fé. Como eu falei antes, irmãos, irmãs, nessa manhã, às vezes eu já ouvi de algumas pessoas e às vezes nós encontramos algumas pessoas que elas dizem assim, eu estou fraca na fé. Na verdade, a tua fé, ela não está fraca. Eu quero chamar a tua atenção para isso, para que a gente mude uma expressão que às vezes nós acolhemos essa expressão de outros e terminamos trazendo para a nossa própria vida, dizendo, eu estou fraco na fé, o meu marido está fraco na fé, a minha esposa está fraca na fé. Na verdade, a fé ela não pode ser enfraquecida. Se nós olharmos para aquilo que realmente a palavra diz, nós vamos entender que a fé ela não pode ser enfraquecida. Nós podemos ter pouca fé e nós podemos ter muita fé. Isso sim. Isso sim. Porque quando Jesus ele está auxiliando pessoas, nós olhamos isso no Evangelho e vemos uma resposta das pessoas quanto à fé. Nós não vemos ninguém dizer para Jesus, nós não lemos nas Escrituras ninguém dizer para Jesus, Jesus, eu estou com a minha fé fraca, me ajuda. Não, me ajuda na minha falta de fé. Algumas pessoas não têm fé, outras têm pouca fé, outras têm muita fé. Eu fui um homem no qual, um momento da minha vida, eu não tinha fé. Eu cria em Deus, mas não tinha uma fé a qual eu tenho hoje. Houve um momento da minha caminhada onde eu já tive pouca fé. Mas houve e está acontecendo momentos da minha vida, como este agora, o momento que temos vivido em família, naquela crescente de que
a nossa fé, ela vai aumentando e você vai tendo muita fé. Quando nós olhamos esse texto que fala sobre a fé, esta fé, ela é capaz de transformar pessoas, e mesmo em momentos onde a pessoa está fraca, ela está fraca. Não é a fé dela que é fraca. Pastor, eu estou fraco na fé. Na verdade, a pessoa está fraca. O seu emocional está fraco. Ela não tem forças para prosseguir. Ela não consegue ir adiante. Porque se eu for achar que a fé que eu tenho é fraca, ou eu estou fraco na fé, eu vou olhar para aquilo que é o autor e consumador da minha fé, que é Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que, a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele que fez a fé, ele que é o autor, foi ele que proporcionou por meio da obra da cruz, porque a fé não é nada mais, nada menos de entendermos que a cruz é o objeto, né? Sendo ele o autor, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para que nós obtivéssemos essa fé nele, capaz de nos levantar, capaz de nos salvar, capaz de mudar as situações e circunstâncias da nossa vida. Nós vamos olhando esta palavra e vamos percebendo que as pessoas aqui, elas retiraram forças, né? Como nós lemos ali na palavra, eles retiraram, né, da fraqueza, tiraram força. É importante entendermos isso. É importante sabermos que ainda que fracos, ainda que estamos nos sentindo fracos, ainda que talvez pensemos que a nossa fé é fraca, nós temos uma capacidade por meio da fé que Cristo nos deu, tirarmos forças para vencermos as situações, para vencermos os obstáculos. Né? É muito importante sabermos disso. Né? Olha, eu também costumo dizer que viver sem fé é a mesma coisa que viver sem Deus. Algumas pessoas vivem sem fé, elas andam nesta terra sem fé, elas terminam caminhando, vivendo, fazendo as coisas sem fé nenhuma, né? Sem aquela força, aquele poder que a fé no Filho de Deus, aquilo que o Filho de Deus fez por nós, Jesus Cristo, nos proporcionou. E quando nós não vivemos por esta fé, é a mesma coisa que nós estarmos sem Deus. Esta própria palavra em Hebreus aqui 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima dele, é necessário que creia que ele existe e ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então esta fé, ela vai me aproximar de Deus, vai me colocar na presença de Deus, vai atrair a presença de Deus para a minha vida e as coisas começam a mudar. A atmosfera começa a mudar, minha casa começa a mudar, minha família começa a mudar, o meu ânimo começa a mudar, eu começo a tirar força, né, daquela situação, daquela circunstância que muitas vezes está sugando as minhas energias, está me levando, né, a esta fraqueza, como diz aqui. Estes homens e essas mulheres viveram no seu tempo, com grandes desafios. Aqui nós temos alguns relatos que aconteceram algumas coisas. E eles tiveram esta possibilidade de, né, fazer mudar a circunstância, de também viver, ainda que alguns não alcançassem o seu objetivo. A palavra diz que eles venceram, que eles tiraram força daquilo que era a sua própria fraqueza, daquele sentimento, daquele momento que eles estavam vivendo. Eles foram fortalecidos por meio desta fé. É importante sabermos que esta fé, que você que me assiste nessa manhã, talvez você possa já ter pensado, eu estou fraco. A minha fé está fraca. Mas você vai ouvir sempre Jesus dizendo, e nos momentos que pessoas foram ajudadas, nos momentos que pessoas foram socorridas, você vai perceber que Jesus diz, olha, a tua fé te salvou. Olha, grande é a tua fé, como um caso de uma mulher, o qual veio buscar ajuda de Jesus em relação à sua filha que estava horrivelmente endemoniada. Ele, depois dela pedir essa ajuda de Jesus, aquela fé que mudou o ambiente da sua casa, sua filha foi liberta do cativeiro das trevas, né? Um demônio saiu da vida dela. Jesus disse para ela, mulher, grande é a tua fé.
por aquilo que Jesus havia escutado dela em relação ao pedido dela de socorro. Então, a fé é algo que deve fazer parte da nossa vida, e esta fé que eu e você, mesmo que algumas pessoas possam nessa manhã, você que está me assistindo, pastor, eu estou fraco, eu estou fraca. Essas situações da minha vida, a doença, às vezes a doença enfraquece a pessoa mesmo, debilita fisicamente, tá? Esta fraqueza também, mas a fé é capaz de te levantar desta fraqueza, mesmo da enfermidade. Às vezes é emocional, a pessoa está fraca emocionalmente, né? Mas a fé da pessoa, ela não enfraquece, ela continua ali. E você precisa fazer uso. Esta fé, ela vai evidenciar a presença de Deus e as ações de Deus na tua casa, na tua vida. A gente percebe que por meio da fé nós vamos ver Deus agindo em toda a Escritura. É necessário crer que o mundo foi feito pela palavra de Deus, é necessário fé para crer. Pessoas que não têm fé não conseguem acreditar que Deus fez, por meio da sua palavra, por meio da sua vontade, todas as coisas da terra e até mesmo o universo. Este universo, o qual não tem fim, é infinito, o qual o homem tenta explicar, tenta achar uma forma de como ele foi criado, né? Somente por fé nós conseguimos perceber a ação de Deus, nós conseguimos ver a manifestação do Deus poderoso na criação. Até mesmo na questão da salvação, há muita dificuldade do mundo, das pessoas, crerem naquilo que Jesus fez, né? Entenderem a obra da cruz. A palavra de salvação, a palavra da cruz é loucura para os homens, nós sabemos disso, só por fé. Então, a fé vai me levar, né, a enxergar a evidência da presença de Deus, né? Vai me levar a entender que Deus, por meio das suas ações, está presente na minha casa, na minha família, naquilo que eu preciso, nas coisas que eu tenho. Mas é necessário você despertar para algo. É necessário você saber, né? Eu e você sabermos que a fé em Cristo Jesus, ela precisa ser vivida. Esta fé precisa, meu irmão, minha irmã, eu quero nessa manhã dizer para você uma coisa. Assim como vivemos intensamente, é muito fácil vivermos intensamente algumas coisas que muitas vezes nos trazem uma satisfação, e muitas vezes uma satisfação da alma. Eu costumo dizer, e já falei isso no Congregar, algumas pessoas, elas buscam uma satisfação para sua alma e terminam se envolvendo com muitas coisas do entretenimento. Um homem ou uma mulher, às vezes vai para um jogo de futebol com uma intensidade, com uma vontade, com uma força, né? Eles vivem aquele momento de um jogo de futebol, às vezes vão num estádio, às vezes preparam a sua casa. Agora não está tendo, podemos, a possibilidade de ir num estádio de futebol. Eu trago isso como exemplo, não que seja pecado você ir num estádio de futebol, nem mesmo até preparar a tua casa, a tua família, ali naquele momento, para ver um jogo de futebol. Não é pecado isso, às vezes, decorar. Alguns botam uma bandeira, outros usam, né, uma toalha com o símbolo do seu time. Isso não é pecado, não é algo que vai te trazer um prejuízo espiritual, mas eu faço certas comparações, às vezes, da intensidade que alguém possa viver em determinada situação para satisfazer aquilo que é a sua própria alma. Aquilo que é o desejo, a alegria, trazer uma certa alegria momentânea. Né? Alguns vivem uma intensa movimentação para preparar um momento como esse para ver um jogo de futebol. Para ter um momento de alegria momentânea. Para poder se divertir. Eu digo isso porque muitas vezes nós deixamos de lado uma intensidade de fé, viver a fé numa intensidade e numa intimidade para com Deus, como vivemos para as coisas do mundo. Quero chamar a tua atenção nessa manhã. Quero chamar a tua atenção para esta fé que pode ser vivida com intensidade, ela pode ser desfrutada com uma intensidade por meio da oração, da intimidade com Deus, capaz de nos tirar desta fraqueza que você está, força
para enfrentar os teus desafios. Estes homens, estas mulheres, todos eles viveram a única opção que podiam viver. Você vai observar que eles estavam com enormes desafios e a palavra que diz que eles já se encontravam fracos. Extrema situação de, podemos dizer assim, estresse emocional. Com certeza momentos de muitos desafios. Aqui diz que eles enfrentaram leões, né? Eles subjugaram reinos, enfrentaram reinos. Alguns aqui, como começamos no verso 30, as muralhas de Jericó eram muralhas enormes, eram intransponíveis, uma cidade, podemos dizer assim, com ferrolhos. E diz a palavra que ela foi cercada pelo povo de Israel e eles, por fé, rodearam a cidade durante 7 dias, né? Gritando ali na volta, tocando trombeta, as trombetas, né? E os muros ruíram. A própria Raabe, como diz aqui, era uma meretriz, por fé ela acolheu os espias. Ela não sabia o que ia acontecer, mas ela por fé, ela creu na palavra e ela foi salva. Então nós vamos observando que muitas situações de estresse na vida das pessoas, circunstâncias, desafios, sugando suas forças, elas estavam fracas, mas por meio desta fé no Filho de Deus, vivendo intensamente uma fé, a única opção que elas tinham de escolha, tanto ao deitar quanto ao levantar, possivelmente era continuar crendo. Possivelmente era olhar para aquilo que eram as promessas de Deus, né? Elas mesmo talvez se sentindo fracas, não a sua fé enfraquecida, mas aquilo que é o seu emocional, aquilo que é o seu próprio corpo, a fé capaz de mover montanhas, capaz de subjugar reinos, capaz de derrubar muralhas, capaz. Esta fé nós podemos perceber. Em nenhum momento estas pessoas não pararam. Em nenhum momento eles olharam para os obstáculos. Em nenhum momento olharam para a sua própria fraqueza. Em nenhum momento eles desistiram. Eles continuaram firmes na sua fé. Ainda que possa ter sido uma pequena fé. O próprio Jesus, meu irmão, minha irmã, ele diz, olha, a fé é como um pequeno grão de mostarda. Jesus em nenhum momento disse que a fé poderia ser uma fé fraca. Jesus falou aos discípulos em vários momentos, olha, homens de pequena fé. A fé pode ser pequena, mas talvez algumas possam ser pequenas, mas suficiente, como um grão de mostarda, capaz de derrubar barreiras, capaz de transformar situações e circunstâncias. Esta fé a qual eu e você precisamos viver ela intensamente, intimamente, como às vezes fazemos escolhas de viver intensamente, né? Viver intensamente, intimamente, algumas coisas da vida secular, algumas coisas do entretenimento, né? Que às vezes é o jogo de futebol, às vezes, né, é um jogo onde você vai brincar numa quadra, onde você vai sair, onde você vai no shopping. Algumas irmãs, algumas pessoas gostam de viver intensamente um momento de ir no shopping, preparam, né, escolhem um dia, saem para um shopping, vão lá olhar as vitrines, vão fazer suas compras. Aquilo é o momento de intensidade, um momento de muita alegria, né, no seu coração, e vivem isso intensamente. Às vezes nós precisamos, ou sempre precisamos viver intensamente a fé, como vivemos algumas coisas da nossa vida, daquilo que é o terreno, daquilo que estamos enxergando, daquilo que estamos tocando, daquilo que estamos vendo. Nós terminamos, muitas vezes, né, deixando de viver, né, e ela precisa ser vivida com essa intensidade. A fé, ela precisa ser vivida. A oração, que ela é uma expressão da fé, como eu falei no primeiro bloco, tenho dito, né, para os irmãos, aqueles que têm estado perto da gente, nós precisamos viver intensamente, nós precisamos viver um momento de oração, colocarmos nossa vida na presença de Deus, nossa casa, nossa família, dos momentos. E quando nós começamos a fazer isso, quando a gente começa a viver intensamente esta fé, quando a gente começa a olhar para a fé, a oração,
né, a olhar para aquele que é o autor e consumador desta fé intensamente, né, intimamente, nós começamos a tirar força daquela fraqueza que estamos vivendo. A fraqueza ela já não vai ser o mais importante, né? Às vezes nós colocamos toda a nossa concentração, todo o nosso olhar, tudo aquilo que estamos observando na nossa própria fraqueza. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, o horário está passando, está indo, eu quero dizer para você nessa manhã, é necessário tirar força da tua fraqueza. Nós continuamos nesta fé, essa fé que vai mudar, né? Nós não podemos nos deixar de tratar a fé como algo especial. Algumas pessoas, às vezes, terminam tratando a fé como algo comum. Eu tenho fé, mas eu quero dizer para você, esta fé é a única coisa que é capaz de tirar você desta fraqueza e te dar força para você vencer os desafios e os obstáculos. Então, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã a hora está avançando, são 8 horas e 53 minutos, eu quero encerrar o programa. Deixar esta palavra ao teu coração e nos procurar, vir numa reunião, onde nós vamos estar orando por você, abençoando a tua vida, a tua casa e tua família. As reuniões que temos em cada congregar, né? Eu vou estar falando logo em seguida sobre isso. Então, eu quero nessa manhã também fazer uma oração com você, né? Abençoar a tua vida. Pai amado, Pai querido, nessa manhã oramos nesta fé. Nesta fé a qual nós cremos e entendemos que ela é poderosa, porque a cruz é a suficiência de Deus para nós. A cruz é a suficiência de Deus para nós. Por meio da cruz, a vitória de Cristo sobre as trevas, a vitória de Jesus sobre o pecado, a vitória de Jesus que é capaz de nos sustentar, nos abençoar, Ele que é o autor e consumador desta fé. Nós queremos nesta manhã colocar a vida, a família, a casa de cada um. Pessoas que estão fracas, não na sua fé, mas elas estão, Senhor, com a fé, porque elas estão ouvindo o programa, elas creem na palavra, elas creem que Jesus é o Salvador, elas creem que Jesus é capaz de mudar a sua vida, mas elas estão fracas emocionalmente, fisicamente. Nós queremos nesta manhã abençoar tua vida com esta palavra de fé ao teu coração, capaz de te levantar, te fortalecer, te animar, para que você vença todos os obstáculos. Em nome de Cristo Jesus, eu te abençoo. Repreendemos as trevas, as cadeias malignas, aquilo que são as algemas, as correntes, desfazendo tudo isso no nome de Jesus Cristo e abençoando tua vida nessa manhã, curando os enfermos, libertando os cativos, para a glória de Deus. Em nome de Cristo oramos. Amém. Muito bem, então, chegamos ao final do programa, são 8 horas e 55 minutos. Eu quero lembrar você, em cada congregar, quero deixar aqui meu grande abraço para toda a cidade de Gravataí, os irmãos de cada congregar, especialmente Parque dos Anjos Barra Centro, os irmãos que estão nos assistindo. Temos aqui vários irmãos que ainda nos assistem, estão ligados conosco, mandaram recados. Não vai dar tempo aqui da gente, né, citar todos, mas eu deixo um abraço para todos que estavam ligados conosco. Nós continuamos então no congregar hoje à noite, Parque dos Anjos Barra Centro. Não é necessário você te inscrever lá para o nosso congregar hoje, terça-feira. Para o sábado, sim, tá bom? Não precisa você te inscrever, você pode ir ali na Avenida Centenário 1170, né? Ali no Parque Barra Centro. E nos demais congregares, né? Você pode te inscrever daí, Parque Florido, ali na Morada do Vale. E amanhã aqui na 64 teremos um culto de socorro e milagres abençoado para a tua vida, tua casa e tua família. Vem estar conosco e você vai ser tremendamente abençoado. Em nome de Jesus, um grande abraço. Amanhã o pastor Márcio Santana estará conosco. Novamente, Deus te abençoe. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. Apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus.